Muito bem, o título da nossa mensagem é 3 níveis de retribuição. 3 níveis de retribuição. Como perguntei para os irmãos sobre a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. E essa lei afirma o quê? Que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto. Poxa, pastor, ajudou bastante, né? Então vamos lá. Primeiro, a toda ação corresponde a uma reação. Certo? Ele diz que é de igual intensidade. Igual intensidade. O que mais? E em sentido oposto. Em sentido oposto. Ou seja, se eu bater no meu carro, como é que eu faço o carro? Deu Lucas agora, né? O meu carrinho aqui, né? Meu ninho, né? Ó, ficou invocadinho, né? Se eu bater com o meu ninho contra o muro, né? E Newton, ele usa uma unidade de medidas que recebeu o seu nome, que é newtons, que é quilogramas força por metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Se eu bater aqui, vamos supor, sei lá, 1000 newtons de força contra o muro, essa ação vai fazer com que haja uma reação contrária de 1000 newtons de força. Então, se eu bati com o carro aqui nesse muro, uma força de 1000 newtons, o muro vai fazer uma força contra o carro de 1000 newtons de força. Por que isso? Porque se o carro bate contra o muro, ele destrói o muro, não destrói? Mas se o muro ele exerce uma força contrária de 1000 newtons, ele também vai destruir o carro. Ele também vai fazer uma força contrária igual, que vai trazer dano ao carro. É claro, dependendo do material que é construído o carro, no caso o muro, por exemplo, né, o estrago não vai ser tanto do que o carro moderno hoje em dia, que parece aquele papelão, não é verdade? É tudo plástico, uma coisinha o carro já dobra. Mas carros mais antigos, ele aguenta mais a pancada, mas por causa do material que é feito. Tá certo? Então, mas a ideia é o quê? Toda ação traz uma reação. Se eu der um soco na parede, com essa minha super força, né, claro que eu vou quebrar a parede, não vou quebrar aqui, tem gente olhando, né? Tipo matriz que é no concreto lá, né? Só que ao bater na parede, quebrar a parede, usar a força, os físicos entendem que é como se a parede estivesse batendo na minha mão. E isso causaria danos na minha mão. Então é a lei da ação e reação, tá bom? Veja, algumas pessoas têm pensado de várias formas sobre a lei da ação e reação, que toda ação gera uma reação similar, né? Só que no sentido contrário. Alguns chamam isso de lei do karma. Olha só, transferindo a lei da física para a espiritualidade, chamam de lei do karma, ou seja, aqui se faz, aqui se paga, né? Você é um cara cruel nessa vida, então a vida vai te pagar essa crueldade. Você matou pessoas, alguém um dia vai te matar. É a lei do karma. Você faz maldade para o vizinho, um dia o vizinho vai e faz maldade para você. Pode não ser na mesma hora, mas ele vai fazer. Então, né? Ou se o vizinho fizer, alguma outra coisa vai acontecer. Eles entendem que é como se a vida quisesse manter um equilíbrio. Sempre tem um equilíbrio. Você fez muita maldade para as pessoas, né? Se prepara que uma hora a vida vai balancear isso para ficar no nível, no equilíbrio. Ok, né? O que nós sabemos é que toda ação traz uma consequência, não é verdade?
E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que o que você planta, você colhe. Então a lei do karma não está totalmente errada, apesar de ser uma ideia do hinduísmo, né? O princípio em si não está totalmente errado. O que você planta, você colhe, existem consequências, não é verdade? E sabe, essa reação que a vida nos dá, ou que as pessoas nos dão, nós comumente chamamos de volta. Isso aí vai ter volta. O que você fez, dona Vera, vai ter volta. Sabe assim, essa atitude? Ou seja, a reação que ela teve contra mim, se prepara que vai ter volta, né? É a ideia do ação, reação, ok? Nós chamamos de retorno. Isso não vai ficar barato não, isso vai ter retorno, viu? Não é? É a ideia de devolver, é a ideia de recompensar, ou poderíamos chamar a ideia de vingança. Você me fez o mal, se menos esperar eu vou fazer o mal para você também, eu vou me vingar. Então, a ação e a reação, certo? Opostos. Na lei de Newton diz que na física é igual, né? Se a setinha é desse tamanho aqui, essa setinha tem que ser exatamente do mesmo tamanho, tem que ser igual, né? Não é uma setona desse tamanho e a reação ser um... A lei da física fala que não, é igual. Não é assim. Mas na lei da vida nem sempre é assim. Na lei da vida, uma fechada de trânsito que você dá em alguém, cara, desculpa, o cara tira uma arma, o cara está nervoso, ou não é? A reação dele foi igual à sua ação? Não foi. Infelizmente não foi. Não é verdade? Então na lei da vida, né, nem sempre é igual à lei da física. Tá bom? Mas eu quero usar outra palavra. Eu quero usar a palavra retribuição. Retribuição. E eu quero mostrar para vocês, segundo a palavra de Deus, existem 3 níveis de retribuição. 3 níveis. Deixa eu apagar. Vamos lá, deixa eu escrever aqui, 3 níveis de retribuição. E aí você vê em qual nível que você está. Tá bom? Temos o primeiro nível. Só que antes de nós falarmos do primeiro nível, vamos falar com Deus em oração, né? Amado Deus e querido Pai, nós buscamos ao Senhor em oração mais uma vez, para pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça, para que o Senhor fale ao nosso coração. Sabemos da seriedade que é essa questão da retribuição. Sabemos que as nossas ações, elas produzem reações, produzem consequências. Muitas vezes o problema não está nas nossas ações, o problema está nas nossas reações, na forma como nós reagimos. Por isso, Senhor, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor nos ensine essa noite na Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O nível 1 é o nível humano. Nível humano. O nível 2 é o nível demoníaco. E o nível 3 é o nível divino. Né? Falar, pastor, como nós somos humanos, não somos demônios nem deuses, é claro que nós estaremos sempre no nível humano. Mas Deus quer que nós imitemos Ele. E Deus quer que nós tenhamos uma retribuição no nível divino. No nível divino. O que seria o nível humano? O nível humano seria retribuir o bem. Retribuir o bem com o bem
o mal com o mal. Esse é o nível humano. Bem com bem, mal com mal, né? A pessoa te deu um saco de arroz, você retribui e você dá um saco de arroz para ela também. A pessoa te deu uma fechada, né? Te assustou, deixa eu dar uma fechadinha nela para ela, né? Ficar esperto, né? É mais ou menos a ideia do nível humano. Você não mexa comigo, eu não mexo com você. Você fica na sua, eu fico na minha. Isso tem até base bíblica. Vamos começar, várias bases bíblicas, né? Vamos começar abrindo em Mateus capítulo 5. Você não me cumprimentou? Tá bom, não te cumprimento também. Você não vai na minha casa? Tá bom, eu também não vou na sua, irmão. Né? É isso aí, nível humano. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus falou assim, ó, vocês aprenderam o nível humano, lá com Moisés. Eu até preguei esses dias sobre isso, não é verdade? É um direito seu. A pessoa te furou um olho, você tem o direito de furar o olho dela também. A pessoa matou o seu esposo, você tem o direito de matar o esposo dela também. Mesmo nível, você está fazendo justiça. Você não pode querer matar a família dela inteira, não. Olho por olho, dente por dente. Ó, certinho, justiça, certo? Igual, você vai fazer coisa que é igual, né? Não é para a pessoa fez isso e você fazer isso, não. Igual, mesmo nível. Olho por olho, dente por dente, certo? E aí você vai no versículo 46, pula lá para o 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? A ideia aqui é parecida. Você cumprimenta quem te cumprimenta, né? Cumprimentei a Vera. A Vera me ignorou? Então tá. Vai ser ignorado da próxima vez. Viu? Prepara. É assim, nível humano. Jesus está falando isso. Então é assim que vocês fazem, nível humano? Tá certo. Vocês amam quem te ama, né? Quem ama você, beleza. Aí eu amo. Quem é legal com você, você é legal também. Será que é isso que Jesus espera de nós? Será que é isso que Deus quer de nós? Sabe qual é o problema, meus queridos, do nível humano? Muitos problemas, né? É que o nível humano, ele cria uma retaliação sem fim. Existem gangues, existem máfias que estão numa briga infinita de retaliação. Um mata um, o outro vai matar um do outro, e assim fica. Existem dois países, Israel e Palestina, que estão num conflito infinito. Um joga míssil num lado, o outro joga míssil no outro. Um mata um cidadão palestino, mata um cidadão israelense também. Fica nesse sem fim. Quantos anos que tem essa guerra, esse conflito, Israel e Palestina? Quantos acordos de paz que já fizeram? Você acha que cessou? É só a primeira pedra voar um muro do outro lado lá que volta de novo. E às vezes não volta a retribuição justa. Não volta. Às vezes sai do humano e passa para o demoníaco. E nós vamos chegar daqui a pouco. Martin Luther King, ele ficou conhecido pela luta dos direitos civis americanos. Lembra? Os negros, havia aquele racismo, aquele apartheid, ou não é? Aquela situação em que tem dois bebedouros, bebedouro para negro e bebedouro para branco. Se o negro tomar água no bebedouro do branco, é crime. Qual é o problema do negro tomar água no bebedouro do branco?
É como se fosse uma doença, algo baixo. O racismo, o preconceito é algo baixo demais, né? Os negros tinham que entrar no ônibus e sentar no fundo. Se tivesse uma mulher branca, uma pessoa branca de pé, o negro tinha que levantar para dar lugar, sabe? Umas leis assim esquisitas. E aí eles começaram a lutar contra isso. Mas conforme eles protestavam, os homens brancos, policiais, alguns homens muito ignorantes que defendiam o racismo, que se achavam mesmo superior, que consideravam os negros como sendo inferiores, eles os perseguiam e os maltratavam. E aí começava a ter conflito. E o Martin Luther King, ele ficou conhecido exatamente por evitar o conflito. Ele queria fazer protestos pacíficos. Os caras batiam nele e eles não retribuíam. E eu li uma vez que ele falou: olha, até hoje os brancos e negros vivem pela lei do olho por olho, dente por dente. Agridem um negro, vão lá e agridem um branco, porque se odeiam, não se suportam. E ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou: olha, se a gente continuar pela lei do olho por olho, a gente vai acabar todo mundo cego. Vai acabar todo mundo cego, porque isso não vai ter fim. Eu furo o seu olho, você fura o meu. Aí eu furo o outro, aí você fura o outro meu, e pronto. Isso não acaba. Esse nível humano é ruim por causa disso. Fica a vingança, fica sempre esperando a hora de dar o troco. Nunca tem sossego, nunca tem paz. Não há perdão, não há misericórdia. Esse é o nível humano, conforme Mateus 5, verso 38, versos 46 e 47. Mas aí, meus queridos, infelizmente, não tem só o nível humano, tem o nível demoníaco. Lembra do exemplo que eu dei? Você dá uma fechada no cara, foi mal. Você até para se desculpar e tal. O cara faz o quê? O cara tira uma bazuca lá, uma metralhadora, e mata você e a sua família. O nível demoníaco é retribuir o bem com o mal, ou retribuir o mal com muito mal. Retribuir o bem com o mal, ou retribuir o mal, como no caso que o exemplo que eu dei da fechadinha, com um tiro. Retribuir o mal com muito mal, algo desproporcional, algo absurdo. Como no caso dos negros, por exemplo, fez por um motivo, uma discussão boba. Às vezes a família inteira era morta. Às vezes os brancos cercavam a casa, tacavam fogo na casa com os negros dentro. Aconteceu muito isso nos Estados Unidos. Por causa de um insulto, uma encarada, você passava lá, daqui a pouco estava aquele negro, ele estava na forca, numa árvore, pendurado lá. Demoníaco, isso. Isso tem origem em Satanás. Pagar o bem com o mal, ou pagar o mal com muito mal. Primeiro pagar o mal, pagar o bem com o mal. Abre em Ezequiel capítulo 28. Jeremias, Lamentações, Ezequiel. O nível demoníaco é pagar um bem com o mal. Você recebe o bem e você retribui com o mal. Olha Ezequiel capítulo 28. Você me ajuda na leitura aqui? Acompanha comigo, fica bem atento, tá bom? Eu vou ler pausadamente, a partir do verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos,
No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aqui está falando sobre quem? Os teólogos entendem que aqui, embora o profeta esteja fazendo uma profecia contra o rei de Tiro, que é um homem que existiu, um rei muito rico, cujas a frota náutica fez com que eles se tornassem muito ricos, prósperos. Aqui é uma referência a Satanás. Muitos teólogos entendem que aqui o profeta está usando a profecia contra Tiro para se referir contra Satanás e para nos ensinar de como que Satanás chegou no estado que ele estava. Olha o que ele fala como que Satanás era. Ele fala que Satanás era o querubim ungido, o querubim da guarda, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha como que Deus fez Satanás. Olha como que Deus criou Satanás. Alguns chamam, não, é Lúcifer o nome dele. Aqui é uma disputa se o nome dele é realmente Lúcifer ou não. Que o nome dele primeiro era Lúcifer, filho da luz. Depois que ele caiu, se tornou Satanás. Bom, o fato é que a Bíblia chama ele hoje de Satanás. Deus fez o bem. Deus fez ele maravilhoso, o sinete da perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos, verso 15. Perfeito. Desde o dia em que foste criado. Olha só como que Deus fez ele. Olha só como que Deus o dotou. E aí o verso termina: até que se achou iniquidade em ti. Até que você resolveu retribuir o bem que Deus te deu com o mal. Até que você usou todo esse bem, todo esse poder, toda essa beleza, toda essa sabedoria e formosura, até que você resolveu usar isso para o mal. Esse é o nível demoníaco. Retribuir o bem com o mal. Ah, mas pastor, mas a gente não faz isso. Será? Será que a gente não retribui o bem com o mal? Pensa. Será que não? Será que quando você é exortado para o seu bem, você fica bravo, fica chateado, você vira as costas, você muda, você não está pagando o bem com o mal? Quando seu pai, sua mãe vai lá e puxa a sua orelha, te corrige, e você fica revoltado e sai de casa, parece que não está retribuindo o bem com o mal. Quando você ora para Deus, Senhor, eu quero tanto um carro, né? Vai facilitar minha vida, vou poder te servir melhor. Aí Deus te abençoa, te dá condições de ter um carro. E aí você tem aquele carro, mas aí você se torna nojento com o carro. Não vou levar aqueles irmãozinhos pé de chinelo no meu carro. Não dá não. Meu carro está limpinho, acabei de esperar, levar esse irmão lá na roça, lá no circo. Não, lá tem barro lá, né? Oxi. Você não está retribuindo o bem com o mal? Você pensa que começou a mudar? Aquele cara que fica lá se ilustrando lá no carro, lá, né? Parece um espelho, com aquela música do Roberto Carlos, né? Meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Então, lustrado que está o carro. Meu carro é vermelho, senhorinha é vermelho. Senhorinha, não é para o senhor não, tá bom? Nossos carros são vermelhos, por coincidência. Sabe? Você pede tanto para ter uma casa, Deus te dá condição para ter uma casa, e aí você só pensa na casa, tudo na sua vida está em volta daquela casa. Às vezes você pede tanto para Deus te dar um filho, mas você protege tanto aquele filho, você quase que idolatra aquele filho, porque você levou muitos anos para engravidar. Olha, foi engravidar com, 45 anos. E agora que tem um filho, você idolatra, ninguém toca nele, ninguém fala dele, ninguém chama a atenção do meu filho, ou ninguém fala que ele está errado. Você tem um medo de bater, de tocar, porque você, né? Ainda mais aquelas pessoas que às vezes sofreram, o marido abandonou,
foi traída, aí a pessoa tem uma filha, né, e faz da filha sua melhor amiga, e aí a filha está indo para esse caminho errado, mas e o medo de perder, né, a amizade da filha? Porque já não tem no marido, vai perder da filha. Então se faz de cego, para os pecados da filha ou do filho, por exemplo. Tem uma bênção maravilhosa de Deus, que é um filho, que tantas pessoas oram e pedem e choram aos pés do Senhor para ter. Gente, tantas e tantas que vocês não fazem ideia, que estão orando e pedindo: Senhor, dá-me um filho, eu quero tanto ser mãe, quero tanto ser pai. E aí Deus dá essa bênção, e a pessoa retribui o bem com o mal. Poxa vida, isso é demoníaco. Imagina, pastor, não é demoníaco. Pagar o bem com o mal é nível demoníaco. É absurdo, mas é demoníaco, porque está imitando Satanás. Vai para João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, verso 40. Olha o verso 39. Melhor, vamos lá. Quer ver? Verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus está dizendo: o que eu faço, eu estou copiando meu Pai. E olha que as obras de Jesus eram maravilhosas. E ele fala para os judeus: o que vocês fazem, vocês estão imitando o pai de vocês. Que pai, né? Então responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Se vocês realmente são filhos de Abraão, por que vocês não imitam as obras de Abraão então? Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Peraí, vocês disseram que o pai de vocês é Abraão? Por que vocês não imitam Abraão? Se eu falo a verdade para vocês, por que vocês estão querendo me matar? Ou seja, por que vocês estão querendo retribuir o bem com o mal? Se eu estou falando a verdade para vocês, por que vocês estão querendo retribuir o bem com o mal? Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles disseram: temos um pai que é Deus. Verso 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus está insistindo: vocês não imitam seu pai. Eu dou o bem, eu ensino o bem, eu faço o bem, e vocês pagam com o mal. Vocês estão retribuindo o bem com o mal. Isso é demoníaco. Mas eles não tinham sacado ainda. Verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ao retribuir o bem com o mal, Jesus está dizendo: vocês estão no nível demoníaco. Pagar o bem com o mal é nível demoníaco. É imitar o diabo, é imitar Satanás. Meus queridos, é possível nós imitarmos os demônios? É possível nós imitarmos Satanás? Porque os judeus, especialmente os fariseus e saduceus aqui, é o que eles estavam fazendo. Eles viam o bem em Jesus, eles viam a glória de Jesus, os seus ensinos, o seu amor, a sua misericórdia, mas eles queriam retribuir o bem de Jesus com o quê? Com o mal. Queriam matá-lo. Você começa a ler o Evangelho de Marcos. Você mal começou o Evangelho de Marcos, já fala lá: os judeus se uniram porque queriam matá-lo. Eu falei: rapaz, mas já. Espera lá para o capítulo 13.
sei lá. Mas mal começou o Evangelho de Marcos, você já vê querendo pagar o bem com o mal. Bom, o mal com muito mal eu já dei exemplos, né? Já ficou claro, né? É você retribuir de forma totalmente desproporcional, absurda. Sabe aquela pessoa que é muito orgulhosa, que ela recebe vocês veem isso. Às vezes a pessoa vê uma postagem sobre ela, assim, principalmente pessoas famosas, né? Uma coisa que falaram e a retribuição dela é absurda. Ela ofende, ela xinga, ela passa dos limites, ela quer processar e não sei o que, sabe? É um mal que ela retribui com um mal muito grande. Não sabe nem brincar, sabe? Ela apela. Então ela não está no nível humano, ela está no nível demoníaco. Pagar o bem com o mal e pagar o mal com muito mal. Muito mal. Mas qual que é o nível que Jesus espera que nós retribuamos? É o nível divino. Nós somos chamados a imitar o Senhor. E qual que é o nível divino? O nível divino é retribuir o mal com o bem. Esse é o nível divino. E é nesse nível que o Senhor quer que nós andemos. O nível divino é retribuir o mal com o bem. Quem que retribui o mal com o bem? Quem? Para isso, que parece impossível e fora da lógica, fora do senso normal, Ele nos manda imitar Jesus, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos começar. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, a partir do verso 21, lê comigo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele diz aqui que Jesus sofreu em nosso lugar para nos dar exemplo, além de ser para nos salvar, é claro, óbvio, mas também para nos dar exemplo de como proceder em face do sofrimento, em face do mal. O texto diz que é para nós seguirmos os seus passos, e ele diz que ele, que era perfeito, que era bom, que era santo, quando ele era ultrajado, o que ele fazia? Mal com mal, né? Bobo é você. É assim que ele fazia? Ofendia, ele ofendia também? Vamos ver quem xinga mais, quem humilha mais, quem faz o barraco maior. Não é esse o nível humano? Grita também, e xinga também, humilha também, e aí o negócio vai, né? Até que se atraca lá e ninguém separa. Nível humano não, muito menos nível demoníaco. Vou nem comentar isso. Jesus jamais retribuiria o mal com muito mal. Pensa, um guarda imbecil dando um tapa no rosto de Jesus, o Todo-Poderoso. Imagina o que Jesus poderia fazer com ele. Poderia fazer um asteroide gigantesco esmagar a sua casa, a sua família. Poderia fazer a mão dele esfarelar na hora. Poderia fazer ele, colocar ele, sei lá. Pensa o quanto que Jesus poderia retribuir o mal com muito mal. Mas Jesus não vai jamais, em hipótese alguma, nem pensamento, ele desceria ao nível demoníaco. Absurdo. Porque Jesus é divino.
Ele retribuiu o mal com o bem, com perdão. Na cruz, o que ele falou? Pai, mata tudo. Pai, destrói. Pai, não deixa barato. Foi isso que ele falou? Não. Foi o quê? Pai, perdoa-lhes. Quem retribui o mal com tanto bem? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ah, pastor, isso é exagero, né? Só Jesus pode fazer isso. Isso que eu falei para os irmãos nós temos 3 escolhas: ação e reação. A gente vai reagir de alguma forma. Ou a gente vai reagir ao mal com bem, ou com mais mal ainda. Ou mal com mal, na medida. Me bateu, bato também. Xingou, xingo também. Não cumprimentou, não cumprimento também. Me ignorou, ignoro também. Né? A gente que escolhe. Nós somos chamados a imitá-lo. De novo, verso 21. Porquanto para isto os mesmos fostes chamados. Olha o que o texto diz. Vocês foram chamados para isso. Deus não escolheu vocês à toa. Deus escolheu vocês com um propósito. E o texto continua: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ah, pastor, eu não quero fazer isso. Eu tenho sangue quente, comigo bateu, levou. Comigo tem esse negócio, não, eu não levo desaforo para casa. Tá bom. Mas o texto diz, da palavra de Deus, que a gente foi chamado para imitar o Senhor Jesus, para seguir os passos dele. Ah, pastor, mas não é fácil. Mas em nenhum momento eu disse que é fácil. Ah, pastor, mas o senhor também não consegue. Provavelmente não mesmo. Mas é isso que eu tenho que fazer. E é isso que eu tenho que procurar fazer. É nesse caminho que eu tenho que seguir. Mais textos. Versos, capítulo 3. Esse já está aberto aí na mesma página. Lê o verso comigo, verso 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Olha o verso 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamado. De novo Pedro, você vai falar isso? O Pedro enfatizando de novo essa frase: pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Porque o nosso Deus, sabendo que nós somos mal, por causa de Jesus Cristo, Ele nos dará o bem. Deus nos chama, de novo aqui, para retribuir o mal. Está falando sobre o sofrimento. O mal com o bem. Vamos lá para Mateus. Vamos de novo para Mateus. Mateus 5. 40 e... Então, meus irmãos, eu preguei recentemente sobre isso, mas deixa eu dar uma ressaltada rápida. Jesus fala sobre a retribuição aqui no capítulo 5, versículo 38. Ele fala, foi dito para vocês olho por olho, dente por dente, lembra? Nível humano. Ele fala, eu porém vos digo, quem é meu seguidor, quem ouve as minhas palavras, quem quer me obedecer, ou quer ficar obedecendo Moisés, mas quem quer me obedecer, eu porém vos digo, nós somos chamados ao nível divino. Eu porém vos digo, verso 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, volta-lhe também a outra. Olha só. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Poxa, Senhor, essa retribuição aí está meio esquisita, mas é a de Jesus. Ele fala, pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o perdão. Pague o mal com a misericórdia.
Pague mal com a paciência. Ou a gente vai ficar no nível humano. Para terminar, Lucas 6. Lucas 6 repete esse princípio. Lucas 6, a partir do verso 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Jesus está dizendo, vocês que estão me ouvindo, vocês que me dão ouvidos, não vocês que me ignoram, vocês que me ouvem, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Irmãos, isso não é retribuir o mal com o bem? Bendizei aos que vos maldizem. Não é retribuir o mal com o bem? Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a capa, deixa levar também a túnica. Isso não é retribuir o mal com o bem? Então, meus queridos irmãos, na lei da ação e reação, na física, conforme eu expliquei, a reação é igual em intensidade à reação. É oposta, sempre oposta e igual. É uma lei da física. Mas no nível humano, nem sempre acontece isso. Nós podemos reagir das mais diversas formas. Meus queridos, a nossa reação diz muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa fé, sobre o nosso testemunho. Reação. É isso que diferencia a gente dos demais. Reação. Isso que diferenciou muito aos olhos dos gentios que observavam Jesus dos demais. Tanto que Jesus na cruz com outros homens, um dos soldados olhou para Jesus e vendo a reação dele, falou, verdadeiramente esse homem era justo. Ele viu que a reação dele era diferente. Reação ao mal. Como que nós reagimos? Nível humano, bateu, levou. Nível demoníaco, pagar o bem com o mal, ou mal com muito mal, ou nível divino. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Mas o texto diz, eu vos digo a vós que me ouvis. O Senhor está dizendo para aquele que ouve a sua palavra. Cabe a nós se tomaremos uma decisão de obedecê-lo ou não, ou continuar como todo mundo, no nível humano e às vezes no nível demoníaco, por se recusar a obedecer o único modo de retribuição aceito pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como é difícil para nós, Senhor, retribuir o mal com o bem. Isso vai contra a nossa natureza, vai contra o nosso coração pecaminoso, vai contra a nossa vontade. Isso nos humilha, mas o Senhor nos manda imitar o Senhor. Oh Deus, e humanamente isso é impossível, Senhor. É só pelo poder do Teu Espírito Santo que nós podemos obedecer. Por isso nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, nos ajude, Senhor. Que o Teu Espírito Santo guie os nossos passos, guie as nossas emoções, guie as nossas ações e as nossas reações, para que o nosso testemunho não seja manchado, não seja jogado no chão. Deus, para que o bom nome que nós invocamos não seja blasfemado, para que o nosso caráter, Senhor, não caia em descrédito. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.